Bom, galera, tô preso aqui no engarrafamento e eu tô querendo fazer um vídeo mesmo, então eu vou começar a fazer o vídeo aqui no trânsito mesmo. O vídeo de hoje, dando sequência ao vídeo passado do Mentalítico, no vídeo passado a pergunta do vídeo era: ateu por ignorância? Qual o seu conceito de Deus? Onde eu procurei falar um pouco de possibilidades para o conceito de Deus. E falei do meu caso, onde eu era ateu, mas ateu porque eu ignorava algumas coisas. Então quando eu falo ignorante, ser ignorante é ignorar, não é um termo pejorativo. Ninguém pode conhecer a respeito de tudo, não aqui, não nessa situação. Então a gente sempre ignora alguma coisa, algumas por falta de oportunidade, outras porque a gente optou por ignorar. Então existe uma frase muito legal que é: não existe nada que determine mais o que nós seremos do que as coisas que nós optamos ignorar. Então ignorante nesse sentido. E o vídeo de hoje é sobre o seguinte: que Deus é esse que você nega? Essa foi uma pergunta interessante que eu ouvi numa aula, que o cara chegou e perguntou: que Deus é esse que você nega? Quais são os atributos que te fazem negar Deus, né? Quais são as características que te fazem negar esse Deus? Primeiro, para você negar alguma coisa, você precisa saber o que é aquela coisa, ter uma ideia. Você precisa saber o conceito daquela coisa. Como é que eu vou negar algo que eu não conheço o conceito? E se eu nego o conceito A ou eu nego o conceito B? Né? Se eu não acredito em Deus, em que Deus eu não acredito? Porque são coisas diferentes. Eu posso acreditar que eu não acredito em Deus nenhum, não importa que definição me deem de Deus, eu simplesmente não acredito. Se Deus for a força do Star Wars, eu não acredito. Se Deus for o velhinho barbudo sentado no trono, eu também não acredito. Eu posso dizer que eu não acredito que exista um Criador. Não importa. Ponto final, não existe. O universo não foi criado por uma mente inteligente. O universo foi criado ao acaso, o que é possível. Parece um pouco improvável como as coisas funcionam, pela precisão das coisas, mas ele pode ter sido criado do nada, assim, automaticamente. Tem uma teoria que fala sobre isso, porque ela diz mais ou menos o seguinte: em infinitas possibilidades, infinitas tentativas, se o universo está tentando se criar infinitamente, no infinito todas as combinações necessariamente vão acontecer um dia, e uma das combinações é essa onde nós estamos. Então alguém estaria na combinação que deu certo, então seria essa. Então vários universos já teriam ocorrido, e esse é um daqueles universos onde tudo deu certo. Bom, voltando ao assunto, para não fugir, quais são os atributos de Deus que você nega? É o Deus que criou o universo? Eu nego qualquer Deus que tenha criado o universo. Beleza, é impossível que uma mente inteligente tenha criado o universo. Tá bom, é uma forma de pensar. Você não é obrigado a pensar de outra forma, de maneira alguma. Mas admitindo que o universo tenha sido criado, possa ter sido criado por uma mente superior à nossa, então eu coloco isso como Deus, um criador que de alguma forma deu início à criação ou criou as coisas. Mas aí vamos lá, quais são os atributos? Eu nego o Deus que criou o mundo em 7 dias, eu nego o Deus que criou os seres humanos como eles são assim, eu nego o Deus vingativo, o Deus que quer ver os filhos entre aspas, de joelhos, o Deus que criou seres eternamente condenados ao mal, são os demônios, né? Os seres que serão maus para sempre. Portanto, por que Deus criaria seres que serão sempre maus? Tem um propósito nisso? Isso é mesmo Deus? É coerente um Deus assim? Ou eu nego Deus que tem um inimigo tão forte quanto ele mesmo, que esse Deus é bom, mas o inimigo dele é mau, e aí é esse Deus que eu nego? Ou eu nego o Deus que fica no trono sentado de barba? Enfim, quais são as características, aquelas coisas que te fazem negar?
Porque se você for removendo essas características, você pode pensar que quem colocou essas características aí fomos nós. Nós criamos um conceito do que seria Deus. Nós atribuímos a ele, ou a isso, características humanas. E aí esses conceitos foram sendo enraizados, espalhados pela nossa sociedade, e passou a ser um conceito comum de Deus. E aí eu venho e falo assim, eu não acredito em Deus, mas existe o Deus que tem vários filhos deuses, existem aqueles muitos deuses que lutam pelo comando, existe o Deus que tem um muito bom, que tem um oposto muito mal, de força semelhante a dele, existe o Deus único que não tem esse cara que se opõe a ele, né? E só que ele é malvado, ou não malvado, ele é ciumento. Quando o filho dele não vai a ele, não acredita nele, ele pune simplesmente por não acreditar, ele deixa de salvar esse filho. E existe o Deus que é plenamente bondade, que não pune, que faz tudo conforme a bondade suprema. Existe ainda aquelas pessoas que imaginam que Deus seja o conjunto das regras do universo. Existe a ideia de que Deus é o conjunto de todas as coisas. E qual é a minha ideia com isso, né? É começar a pensar, a desconstruir uma ideia de Deus que nós não precisamos estar atrelado a ela. Então, quais são os atributos que eu nego em Deus? E se eu desconsiderar esses atributos, Deus passa a ser uma possibilidade para mim? A minha mente começa a vislumbrar uma ideia do que seria Deus? Porque eu não tenho a capacidade de dizer o que é Deus, como é Deus. Você também não. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta interessante, eu não lembro o número dela, mas Kardec coloca a pergunta mais ou menos assim: se nós podemos compreender Deus, ou iremos compreender um dia, algo desse tipo. E a resposta é que nos falta um sentido para que a gente possa compreender o que é Deus. Então nos falta um sentido. Nós temos 5 sentidos, a intuição talvez seja um sexto para quem quiser acreditar nisso, e falta um. E a gente é incapaz de compreender Deus no estágio que nós estamos. Então, se a gente não consegue compreender, a gente tem que pensar nas coisas que parecem absurdas. Será que esse atributo é mesmo atributo de algo que eu chamo de Deus? Ou será que nós inventamos esse atributo? Então, a partir do momento que eu consigo retirar esses atributos, será que não se torna um Deus mais palpável, algo mais aceitável, algo que eu consigo imaginar como possível de existir? É algo a se pensar.